pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre a autobiografia da Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato, Epílogo. Esse livro, ele é muito especial, assim, logo quando ele saiu eu quis logo ter ele e eu ganhei ele de presente de aniversário e ganhei e comecei a ler imediatamente. Apesar de ter muitas leituras em andamento, eu quis logo priorizar essa escrita porque eu também gosto muito de biografias e a Fernanda de Montenegro é uma figura que me chama muita atenção pela humanidade dela, pela capacidade dela de viver a vida do modo mais intenso possível e de ter 90 anos e ser essa mulher assim extraordinária. Essa autobiografia ela dá conta, assim, tem a história do teatro aqui, com várias personalidades da época que ela vai citando como uma espécie de homenagem. A primeira parte do livro fala das origens, né, dos avós e pais da Fernanda, por parte de mãe e por parte de pai, os portugueses e italianos que vieram para o Brasil e de como os pais acabaram se encontrando, a história dessas famílias e o que ela herdou de cada família, né, da parte dos pais e da parte da mãe. A parte maior do livro é a parte do ato, em que ela começa a entrar no teatro e mostra muitas intempéries desse período, de dificuldade de crescimento, de viver do teatro, mas ao mesmo tempo quanto ela tinha talento e sempre elogiada nos jornais que saiu na época. O trabalho dela na rádio e da rádio começar a trabalhar na televisão. E o nível de intensidade de leitura, né? Ela passou por vários diretores que eram extraordinários e o tempo todo ela absorveu o máximo possível de tudo isso para moldar e alargar a capacidade dela de atriz. Então ela sempre trabalhou muito e viveu muito e se entregou muito para o teatro, para a arte, assim, de modo bem geral, assim, sempre foi muito intensa nisso. E aí a história dela de amor com o Fernando, e é muito bonito, assim, porque ele também vivia do teatro, né, então era uma relação, assim, que os dois estavam juntos, trabalhando com isso no palco, e aí o processo dela, assim, de pobreza, a questão da ditadura militar, que ela viveu muito na época, isso, de pessoas que sumiam, que eram presas, que, né, você tentava o máximo possível, ela já tinha uma certa fama, mas ela teve que tomar cuidado, né, para não ser presa, assim, do que falar, de como aparecer no público em geral. A questão da censura, que era muito forte. Então, tipo, de uma cidade para outra, quando se levava uma peça, existia a censura nacional e a censura de cada estado. Então, coisas que eram aprovadas em uma cidade, em outra já não era, e tinha que adaptar em cima da hora a peça, enfim, então era bem complicado tudo isso. A entrada da Fernanda, a filha dela, a relação das duas, teve uma peça que a filha dela se masturbava, Fernanda Torres, né? Que a Fernanda Torres se masturbava do lado da Fernanda Montenegro, assim, então mãe e filha, nessa relação com o teatro, a força dessa moça. E assim, sempre foi algo que me chamou a atenção na história da Rita Lee, por exemplo, né? A Rita Lee começa com uma família e termina com outra família, porque aquela família vai morrendo, a primeira família. E aqui mostra isso também, a relação dela com os pais, com a primeira família dela, e de como isso se torna uma outra família depois, né? Com os filhos, o marido. E aquela família anterior vai morrendo. A história de amor dela com o Fernando é algo muito bonito. O livro encerra pensando nessa relação e também sobre a morte também, refletindo sobre a morte, que essa morte chega e de quanto a gente vai se preparando e tem que se preparar para esse momento de morrer, de partir. Deixa muita saudade, a Fernanda testemunhou muitas mortes no decorrer da vida dela. Então, sempre o como é isso, assim, de viver tanto tempo e ver as pessoas partindo de vez. Então, isso é bem importante, assim, bem doloroso e bem humano também. Esse livro, ele tem várias imagens que mostram muito da carreira dela, da família, a primeira viagem internacional que ela fez. É bem bonito, assim, bem cuidado. As letras são enormes. Esse livro é feito para pessoas que têm uma visão mais complicada, assim, né? Então, as letras são bem grandes. Ela fala aqui também sobre Central do Brasil, que eu acho que é o grande boom dela internacionalmente, assim, ela já era famosa nacionalmente e já tinha uma carreira bem consolidada, mas Central do Brasil foi aquilo, né, o Oscar. Então era já uma mulher de 70 anos, do nada, com a vida revirada, assim, né, e vivendo essa indicação de melhor atriz e tudo mais.
Globo de Ouro, eu acho que eles ganharam. É muito bonito o processo, assim, do Central do Brasil, quando ela relata aqui, tem uma significância muito importante na vida dela. Eu assisti recentemente Central do Brasil e li um artigo chamado Trajetória da Personagem no Cinema de Estrada, Leitura de Central do Brasil, da Ana Luísa Pereira Romanielli, fala nessa perspectiva da estrada, da viagem, né? Só que pensando nessa personagem feminina, geralmente nesse estilo de filme, são um personagem masculino, e no processo de formação da Dora, que é a personagem que a Fernanda faz no filme. E então Dora é essa mulher dura, ríspida, que tá ali, né, professora aposentada, desgastada. Ela vai num processo assim de humanidade que se cria nela, e de desenvolvimento, né, na perspectiva assim dessa viagem que ela faz, que ela sai de São Paulo e vai para o Nordeste. Eu percebi que nesse filme Dora começa a falar de si, né, em algum momento, da sua história e quanto isso a humaniza mesmo. E aí é um filme muito bonito, porque ele é bem brasileiro também. Os filmes brasileiros, eles trabalham essa perspectiva do realismo. Trouxe isso muito bem, o que é entrar no metrô, o que é estar no Nordeste, né? Sai dessa coisa ilusória que a gente vê geralmente nas novelas, de uma história de vida de classe média alta que não é real, né? Não tá no cotidiano das pessoas. Central do Brasil mostra bem o que é a vida, né? Na sua concretude, na sua realidade. E é bem bonito esse processo, assim. E aqui no livro dá conta disso, eu acho bem legal. O final, ele é muito emocionante. É um final de despedida mesmo. Eu acho que é um legado, assim, que fica. Aqui a foto da Fernanda Montenegro com o esposo dela, do qual ela morre de saudade, viveu muito tempo com ela. Eu acho que é isso, gente. É um livro importante. Eu acho que tem momentos assim que cansa um pouco os nomes, são muitas pessoas que ela cita como uma homenagem mesmo, né, desse tempo que ela viveu com essas pessoas e que são muito importantes na sua trajetória. Eu sinto assim que esse livro é muito o modo como ela fala, geralmente nas entrevistas dela, ela fala de um jeito. Nesse livro eu sinto isso também, né? Talvez eu quisesse que aprofundasse mais as histórias. Eu sinto que vai muito rápido, até porque é um livro muito curto. Mas Fernanda Montenegro não é escritora, né? Então, assim, não tem como exigir isso dela. Mas tem um gostinho dessa história, dessa vida, nossa, não tem preço. Então aqui eu deixo a dica da autobiografia da Fernanda Montenegro e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.